Uma Kombi e um sonho. Um casal de Presidente Getúlio saiu nesta semana para um desafio e tanto. Ao lado do cachorrinho de estimação e a bordo do veículo adaptado por eles, a Brenda e o Wellington vão rodar o Brasil durante um ano. Eles largaram tudo e deixaram muita coisa para trás para viver essa aventura. O Jornal de Sábado começa agora e hoje você vai ver ainda a história de duas irmãs de Apiúna que enfrentam a fibrose cística. Elas buscam ajuda para enfrentar esse grave problema de saúde. Já passou o calor durante a missa na Catedral de Rio do Sul? Esse problema deve acabar, já que um pacote de reformas prevê a instalação de um sistema de climatização. Dia 25 de abril tem o seminário sobre autismo em Rodeio. Nós vamos mostrar o que está sendo preparado para o evento. Tem mudança na coleta de lixo e limpeza urbana de Rio do Sul. Você vai ver que um novo consórcio de empresas começou nesta semana a limpeza urbana e o trabalho de coleta aqui no município. Vamos explicar o que muda para os moradores. E você vai ver ainda a história dos 4 amigos do Alto Vale que correram por mais de 12 horas para cumprir um desafio. A gente começa a edição de hoje com um pedido de ajuda. Duas irmãs de Apiúna têm uma grave doença que compromete os pulmões e dificulta a respiração. Elas criaram uma campanha para quem quiser ajudá-las nessa batalha silenciosa contra a fibrose cística. Essas fotos mostram um pouco do que é a rotina das irmãs Amanda e Maria Eduarda. As jovens de Apiúna têm fibrose cística, doença genética que causa problemas respiratórios e digestivos. Os sintomas vão da tosse a infecções pulmonares recorrentes. Eu, desde pequenininha, sempre tive problemas respiratórios, problemas digestivos, e até então ninguém sabia o que era. Aí eu fui descobrir com 9 anos, quando a minha irmã foi diagnosticada, porque como a fibrose cística causa desnutrição, e eu nunca fui uma pessoa desnutrida, eu sempre ganhei peso, eles descartaram. Quando eu era mais nova, eu tinha muito problema digestivo, eu era muito baixo peso, eu tomava suplementação. Tomei suplementação até uns 14 anos, mais ou menos, e porque eu não ganhava peso, eu era muito magra, e o meu pâncreas não funcionava direito. Eu tomava remédio, e ela tinha bastante pneumonia, internação por pneumonia, bactéria no pulmão. As irmãs criaram uma vaquinha online para tentar conseguir o quanto antes um medicamento chamado Trikafta, que apresentou resultados animadores em tratamentos de fibrose cística. No Brasil, o custo mensal dessa medicação, de forma particular, seria algo em torno de R$90 mil. A fibrose cística, ela tem várias mutações. O Trikafta foi criado para F508, que é a mutação mais comum que tem, né? Até então, só o pessoal que tem F508 que consegue pelo SUS. Mas tem muita gente que tem outras mutações que já começaram a fazer o tratamento com o Trikafta e tiveram boas soluções. Tipo, a função pulmonar melhorou. Tem menos internações. A doença afeta bastante a rotina das irmãs, que têm 21 e 24 anos. Hoje elas são acompanhadas pela Secretaria de Saúde em Apiúna. Passei por uma fase bem complicada no passado, eu internei 3 vezes durante o ano, né? Internações de 15 a 16 dias. O boleto ele chega, né? Independente de se tá doente tu não tá. E eu também preciso trabalhar porque eu vou ter um bebê. Eu tô grávida no momento. Tem muita gente que olha para nós e fala assim, elas não tem nada. Mas porque se olhar, a gente parece pessoas saudáveis. Só que só a gente sabe o quanto que a gente luta para todo dia estar de pé, sabe? Quanto que a gente faz o tratamento hoje em dia certinho para conseguir levar a vida. Em janeiro agora, em dia 27 de janeiro, eu internei e fiquei 6 dias internada. E no momento eu estou de atestado, né? Eu estou encosto no INSS. A Secretaria de Saúde de Apiúna, de acordo com a farmacêutica responsável, está aguardando os últimos exames necessários para dar entrada no pedido do medicamento Trikafta ao Estado, esperando uma resposta positiva. Caso haja uma negativa devido aos critérios estabelecidos para o caso, os meios judiciais devem ser acionados. Ele vai ajudar muito na nossa capacidade pulmonar. Eu, como grávida agora, seria muito bom mesmo,
porque a gente sabe que já passar por uma gravidez não é fácil, e eu com a minha função pulmonar já é baixa. Seria muito bom eu ter esse apoio, né, do remédio. Pode ser R$1, cada um já ajuda. Que todo mundo quer continuar respirando. Que só quem sabe o que passou, que não conseguiu respirar, sabe como que é ruim e como é importante. Você que frequenta missas na Catedral de Rio do Sul, já ficou incomodado com o calor que se sente lá dentro nos dias mais quentes? Pois a gente traz uma boa notícia. A administração da Catedral São João Batista está elaborando um pacote de reformas que prevê, entre outras coisas, um sistema de climatização para o espaço. A Grace Sauer tem os detalhes. Frequentar as missas na catedral no verão tem sido desconfortável. Tanto fiéis quanto celebrantes têm que lidar com o clima quente e abafado, já que o templo não possui ar-condicionado. Por isso, está nos planos instalar um sistema de climatização. O pároco diz que já tem orçamentos, mas a diferença nos valores chama a atenção e tudo precisa ser bem analisado. Então estamos já com 3 orçamentos em mãos, só que eles são muito discrepantes. Tem orçamento de 200 e 300 mil e tem orçamento de 2 milhões e 700 mil. Ou seja, alguma coisa está equivocada. Então estamos indo lentos para fazer um bom projeto, um projeto que justifique esse investimento. O desafio é instalar os aparelhos de ar-condicionado, o novo sistema de climatização, sem que isso interfira ou altere aqui as características do templo, a originalidade. Como é uma edificação histórica, são necessários alguns cuidados. Não são paredes comuns, onde os instaladores costumam fazer as intervenções no dia a dia. Além da climatização, o pacote de reformas prevê outras melhorias, como na iluminação externa, e também uma reforma no telhado do salão paroquial. Vocês lembram o incêndio que teve na torre ano passado, que foi por causa de um reator? Então está sendo visto um projeto também para iluminação externa da catedral. Outro, limpeza e também a pintura externa. E também o órgão de tubo que está em fase de projeto, que está orçado já. R$1.300.000. Agora, atrás da catedral temos um salão paroquial, né, que acontece toda a vida pastoral, catequética. Então aquele telhado precisa ser trocado também. E daí lá temos um projeto de placas fotovoltaicas. E um outro orçamento sobre climatização e também ar-condicionado é todo um cálculo novo sobre consumo de energia elétrica. Então, um novo transformador, é nova rede que precisa ser colocada aqui. Ou seja, é um pacote de coisas. Eu não gosto de fazer puxadinho, de fazer uma coisinha aqui e depois falar, tem mais isso, mais aquilo, não. Então, é um ano hoje, esse primeiro semestre, só de fazer orçamentos, de fazer um projeto e depois fazer as etapas e escolher as prioridades. E acredito que a climatização está dentro dessas prioridades. Com os orçamentos em mãos, pretende-se buscar ajuda junto à comunidade e empresas, já que os recursos que entram com coletas nas missas, dízimos, festa de São João e aluguéis de algumas salas não são suficientes para os investimentos previstos, segundo o Padre Ari. O Conselho de Pastoral da Catedral, eles também são favoráveis a fazer o orçamento de todas essas demandas e daí fazermos um projeto inteiro para solicitar e captar esse recurso. Fazer uma visita às casas, às empresas, que não é só uma casa de oração, de fé, mas é um templo, onde eu percebo que muitas empresas usam a fachada da catedral em benefício do seu negócio. A marca catedral, o nome catedral é muito usado, inclusive em caixas de chocolate. Tem gente que vive de construir material no mundo digital e usa a catedral como a sua fachada do seu negócio. Então, vamos ser solidários, vamos também contribuir para deixar a catedral ainda mais linda. Domingo passado, o sorteio da Trivale Cap de R$10 mil saiu para Itajaí. O de 14 mil foi dividido entre 2 moradores, um de Brusque e um de Itaió. A sortuda do Alto Vale foi a Jaqueline Andréa Vale, moradora de Passo Manso. E o prêmio de 18 mil foi para Blumenau. O prêmio principal, um New HRV mais 40 mil, também saiu para Blumenau. E no Giro da Sorte, a Zilma Miller Harder, do bairro Canoas, em Rio do Sul, ganhou R$1.000. Nesse domingo tem Trivale Especial de Páscoa com R$500 mil no prêmio principal, com mais 3 sorteios de R$10 mil cada e 30 sorteios de R$2 mil no Giro da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital Santo Antônio, cedendo o direito de resgate. Boa sorte! Nós vamos de receita no nosso quadro Delícias da Gastronomia.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Ricardo do Geppetto Cucina de Rio do Sul, restaurante italiano bem tradicional, e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco dos nossos pratos e como nós montamos esses pratos. Vem comigo que hoje a gente vai montar um risoto mediterrâneo. Então nós temos aqui um arroz arbóreo, aqui nós temos uma estrela que é o azeite verde, segredinho do chefe. Aqui nós temos a massa do tuile, polvo mediterrâneo e tomates confit. Pessoal, e agora nós vamos mostrar como a gente faz o polvo aqui na casa, o polvo mediterrâneo. Aqui nós temos os tentáculos do polvo, uma panela de água fervendo, que a gente só vai cortar, pessoal, um limão para dar uma citricidade. Uma cebola de grosseiro modo, vamos colocar na água. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar esse banho aqui para não deteriorar a ponta dos tentáculos. Posteriormente, nós vamos colocar o polvo para cozinhar 45 minutos. Nós não usamos panela de pressão, justamente para preservar tanto o sabor quanto a textura perfeita do polvo, para ele ficar macio. Então, o nosso polvo está cozinhando aí 45 minutos em fogo alto. Como que você vai buscar o ponto do polvo? Vai buscar o ponto do polvo a partir do momento que o garfo entrar macio. Agora a gente vai fazer a tuile, que é a massinha crocante que fica em cima. 40 ml de água, 40 gramas de óleo e 20 de farinha. Agora aqui, pessoal, a gente usa um corante para dar aquele aspecto negro na massinha, pimenta de qualidade. E a gente vai mexer isso e aqui nós temos a nossa massinha. Agora, pessoal, nós vamos fazer nossa tuile. Deixa ela bem quente e eu jogo a minha massinha. E aí, pessoal, eu vou controlar entre fogo alto e fogo baixo até essa tuile cozinhar, evaporar toda a água dela e a gente ter uma tuile perfeita. Sabe que a tuile vai dando certo? Porque as colmeiazinhas vão aparecendo. A borda dela vai craquelando e o centro vai ficando por último. Então tem que estar bem focado. Quando toda essa água evaporar e o óleo com a farinha fritar, transforma na panquequinha crocante que a gente precisa. Então nossa tuile, pessoal, ó, prontinha. Um pouco de óleo sempre sobra, que foi o que faz ela fritar. E aqui nós temos nossa tuile crocante. Pessoal, próximo passo, nós vamos fazer o acabamento no nosso risoto. Receitinho de risoto super simples, 18 minutos, com o arroz mexendo sempre. Você vai conseguir chegar na consistência do arroz italiano para risoto. E agora nós vamos dar o acabamento no nosso risoto. Aqui eu venho com um segredo especial, o açafrão espanhol. Olha a cor desse açafrão. Agora nós vamos dar aquele toque de cremosidade, pessoal, ó. Uma colher bem generosa de parmesão. Saindo da cozinha, nosso risoto mediterrâneo com um polvo maravilhoso. Pessoal, saiu da cozinha nosso polvo mediterrâneo. Esse prato é inspirado na Costa Amalfitana, diretamente da Itália, um lugar maravilhoso. Vamos provar a maciez desse polvo? Pessoal, só aqui no Geppetto para você degustar essa iguaria.
E agora tem um recado importante para os moradores de Rio do Sul. Tem mudança na coleta de lixo e na limpeza urbana aqui no município. Ela foi implementada nessa semana porque a Prefeitura assinou um contrato de 30 anos com o consórcio Rio-Sulense SPE Limitada, formado por 3 empresas que assumem agora esses serviços. Os novos uniformes e veículos mostram que tem mudança na coleta de lixo em Rio do Sul. Um consórcio formado por 3 empresas, uma de Joinville, uma de Otacílio Costa e outra de Gaspar, que já fazia a coleta, começaram a atuar hoje. O Emerson explica que o trabalho continua com algumas mudanças em turnos. A frequência ficou igual em todos os bairros, tanto do orgânico quanto o seletivo. O que mudou foi turnos. Então, as únicas alterações que tiveram foram no bairro Santana, que passou de manhã para de noite. Boa Vista, Laranjeiras, Albertina e Santa Rita passou para de tarde, o orgânico. E lá na seletiva as únicas mudanças foi Sumaré e Albertina passaram de manhã para de tarde e o Centro e Jardim América também passou para de tarde, justamente para deixar a parte central mais limpa após o horário comercial. A área rural do município terá ampliação da coleta de lixo. Zona rural a gente aumentou a frequência, antes era 1 vez por semana e passou a ser 2 vezes por semana. No final do ano o município aumentou o perímetro na área rural em algumas localidades, Tabuão, Bela Aliança. Então, onde que era rural e virou urbano, vai passar a ser 3 vezes. Onde ainda ficou rural, passou de 1 para 2 vezes. O novo consórcio também fica responsável pela limpeza urbana em Rio do Sul. Nesse contrato, a empresa concessionária vai atuar em todas as vias pavimentadas do município. Então, independente se rural ou urbana, se for pavimentada, tem todo o serviço de capina, roçada, varrição, limpeza de boca de lobo e pintura de meio-fio. Então, a gente tem um cronograma anual e a ideia é que aí até setembro, outubro, a gente consiga alcançar todos os bairros com esse serviço. Esse contrato de 30 anos, assinado pela Prefeitura de Rio do Sul com o consórcio, prevê também um investimento de cerca de 92 milhões de reais em melhorias e também equipamentos para a maior cidade do Alto Vale. Segundo Emerson, as mudanças devem trazer vantagens para a população. Dos investimentos, a gente tem as 20 lixeiras subterrâneas, temos 2 PEVs, que são pontos onde a população vai poder levar o colchão, poda de jardim, resto de construção civil. Temos 5 ecopontos, que é onde a população vai poder levar a televisão, micro-ondas, esses eletrônicos. Além disso, tem os cestos papeleiros, essas pequenas lixeiras que tem nas principais do município. Então, está prevista a implantação de 550 lixeiras dessas. Então, são diversos investimentos que totalizam esses 92 milhões. As informações com horários da coleta e cronograma dos trabalhos podem ser encontrados no site da Prefeitura de Rio do Sul. Um grande diferencial é que a taxa vai ser mudada para tarifa, então a partir do ano que vem não se paga mais diretamente no IPTU e a concessionária cobra diretamente da população, igual é uma conta de luz, igual é uma conta de água, a concessionária vai gerar um boleto para a população. A grande diferença é que aqui a gente tem um contrato de 30 anos, então a gente consegue amortizar os investimentos ao longo de 30 anos, então com certeza o atual modelo que o município usava até então seria muito mais caro do que comparado a esse que é de 30 anos. O modelo que o município antes adotava era de no máximo 5 anos os contratos, então a cada 5 anos tinha que ter uma nova licitação e é um contrato muito mais caro do que esse. Então a gente modelou para que as tarifas sejam mais reduzidas possível. Vão ter 3 classes, residencial, comercial e industrial, justamente para que aquela classe residencial pague o menor em relação a esses outros usuários. E chegou a hora de cuidar de você e conquistar o seu sorriso dos sonhos. 50 pode mais na Hora Unique. A melhor oportunidade é para você fazer os seus implantes e sua prótese fixa. Depois de construir a vida, trabalhar muito e investir na família, agora é o momento de aproveitar a melhor fase com o seu melhor sorriso. A Hora Unique é referência em implantes dentários. Com a gente, seu tratamento tem máxima qualidade, alta tecnologia, soluções completas e atendimento humanizado e acolhedor. Se você passou dos 50 anos, você pode mais. Pode comer, falar e sorrir com confiança e viver de frente. Vem para a Hora Unique. Uma discussão importante sobre um tema que é de grande relevância. É o que vai acontecer em Rodeio no dia 25 de abril, na segunda edição do seminário sobre autismo. A programação tem palestras para a comunidade. O mês de abril é marcado em Santa Catarina por eventos voltados à conscientização sobre o autismo. Em Rodeio, por exemplo, será realizado um seminário no dia 25 de abril, pela Associação de Mães e Pais de Autistas de Apiúna, Ascurra e Rodeio.
Quero falar para você um pouquinho como nasceu então essa nossa associação. Primeiramente, em 2022 fizemos a nossa primeira roda de conversas para trocar experiência e as mães atípicas conversar um pouquinho. Sentimos muito forte em nosso coração que a gente teria que ir um pouquinho além. Então agora faz 1 ano que já somos uma associação. Através da associação são atendidas dezenas de famílias. Hoje, então, contamos com 50 famílias cadastradas na nossa associação. Temos um grupo de WhatsApp onde temos 88 famílias. Então, nós temos um projeto em execução aqui na cidade de Rodeio, que é uma sala de musicoterapia, que logo a gente vai ter novidades sobre essa sala. O segundo seminário sobre autismo em Rodeio vai contar com palestras e os participantes podem ajudar levando 1 quilo de alimento não perecível. As inscrições já podem ser feitas. O link está disponível no Instagram da associação, @Mães e Pais de Autistas. E teremos o nosso segundo seminário aqui na cidade de Rodeio. Vai haver 3 profissionais da área da educação especial contando suas experiências, falando um pouquinho do seu dia a dia, falando um pouquinho sobre o autismo. Esse nosso seminário é aberto para toda a população. É nosso convidado especial para estar com a gente, então, nesse nosso segundo seminário, que vai acontecer no dia 25 de abril, às 19 horas, no Centro Cultural, na cidade de Rodeio. 4 amigos estavam em um churrasco da turma e, meio brincando, lançaram um desafio. Será que eles conseguiriam correr uma distância de 100 quilômetros? Eles já eram bem ativos, mas isso não tinham feito ainda. E foi justamente para tentar superar os próprios limites que eles treinaram muito até o dia marcado para o tal desafio. Mas será que deu certo? É o que você confere agora. Eles saíram da Catedral de Rio do Sul e antes do começo do desafio, os 4 amigos estavam muito animados. Ricardo, Maicon, Ivan e CGM tinham uma meta. Eles queriam ser corredores de 3 dígitos. A gente está treinando aí 4 meses já, firme para isso. Vamos ver como é que vai esses 100 km agora. Preparado mentalmente e fisicamente, a gente acredita que está. Está mais ou menos o batimento agora sem correr com 140. Então, ou seja, muito nervoso mesmo, mas bem preparado aí pra gente concluir isso e amanhã cedo tá tranquilo aqui de novo no mesmo ponto. Eu também não tão confiante quanto o Ricardo, um pouco nervoso. O coração também, apesar de ser coração de ferro, ele já está no batimento dos 100 e pouco, que não é normal, o nervosismo é grande ainda. Mas vamos tentar, porque desistir nunca está nos planos. Estou preparado porque a gente conseguiu fazer durante um bom tempo de período de treinamentos assim, né? Foram pontuais e chegou o dia. Passou rápido, foi uma conversa de churrasco, né, que a gente teve ano passado e o dia chegou, estamos preparados. O desafio cruzou a noite, começou 6 horas de um sábado e para fazer 100 quilômetros o tempo foi de 14 horas e 40 minutos de desafio, dos quais 12 horas e 3 minutos foram de corrida. De Rio do Sul eles foram para Aurora, voltaram para Rio do Sul e seguiram para Rio do Oeste, voltaram e foram para Lontras até voltar pela última vez para Rio do Sul. Chegaram aqui já de dia e numa parte final do trajeto tiveram a companhia de amigos e familiares. Até essa chegada aí, os 3 amigos que conseguiram completar o percurso chegando juntos para serem recebidos por quem torceu para eles o tempo todo. O CGM, 4º integrante do grupo, teve que abandonar o desafio e parou no quilômetro 70. Os sobreviventes, vamos dizer assim, ganharam na chegada a medalha que comprova. Agora, eles são corredores de 100 quilômetros. Tá aqui, né, cara? Pô, que legal. Foi 100 quilômetros. Foi uma superação, foi bem difícil, mas como a gente planejou com calma, com cautela, né, parando quando precisasse parar, a gente conseguiu, né, depois de 14 horas terminar, né, e tá aqui. Superação, mais uma situação na minha vida que é superação. Sensacional, uma emoção incrível e realmente mais a realização de um sonho. Dever cumprido, sofrido, foram 101 km, mas esse sentimento de vitória, de luta e de muita força. Porque um ano atrás eu estava no UTI e hoje estou terminando os 100 quilômetros. Então é um sentimento de muita vitória e, claro, sentimento de gratidão a todos que também nos apoiaram. Obrigado, a palavra é gratidão a todos. E na
Mas vamos encerrar o JS de hoje te contando uma história que para muitos pode parecer loucura. Quem teria coragem de largar emprego, casa, amigos e sair pelo país viajando de Kombi? Um jovem casal de Presidente Getúlio teve. Eles saíram nessa semana, deixando tudo para trás, menos o cachorro, em um roteiro que deve durar 1 ano. Nossa equipe conversou com os dois antes da viagem para saber de onde veio essa vontade. Além de coragem, outra palavra que define esse casal é planejamento. A Brenda e o Wellington já estão com tudo pronto para viajar pelo Brasil a bordo dessa Kombi ano 2006. Eles partem nesta semana e o cãozinho de estimação, o Tobias, vai junto. Para encararem a aventura, os dois deixaram o trabalho fixo, ele como vendedor e ela em uma cooperativa de crédito. Todo mundo olha pra gente e fala, vocês são loucos, não acredito. A primeira pergunta sempre é, como que vocês vão fazer financeiramente? Mas se planejando tudo dá certo, né? E quando a gente coloca no papel e que a gente cria um plano, realmente nada é tão loucura assim. A Brenda sempre quis viajar pelo Brasil dessa forma, com tempo para aproveitar ao máximo, e convenceu o Wellington. Eles até fizeram uma festa de casamento mais modesta para juntarem recursos e comprarem a Kombi. Foi muito bacana, na verdade, ela ter conseguido colocar isso na minha cabeça, porque hoje eu já tô feliz pra caramba e não voltaria mais atrás mesmo, assim. Agora a gente tá novo, a gente tem saúde, a gente pode fazer isso. E eu sempre disse pra ela, meu sonho é o quê? É ter 3 filhos, morar num sítio, então a gente pode fazer isso depois, né? É o próximo passo. Mas agora a gente pode estar vivendo esse momento que vai ser uma experiência que a gente vai levar para o resto da vida. O primeiro passo foi então a aquisição da Kombi, que foi toda revisada e está pronta para servir como casa mesmo. Tudo o que eles precisam para a rotina diária está aqui. Tem geladeira, fogão, espaço para guardar as roupas, assento que vira cama. É uma casa funcional, menor, né? Mas a gente adaptou ela, refez móveis, contei com a ajuda de alguns amigos meus para cortar teto, cortar coisa e bota aquilo. A gente tentou fazer para ficar com a nossa cara e também ser funcional, para durar, né? Ter água para poder levar, ter nosso fogão para poder esquentar, climatizador para não passar calor, tudo preparado para o Tobias viajar junto também, nosso cachorrinho, então... Vamos indo aos pouquinhos, adaptando, olhando vídeo e assim vai indo, né? O maior desafio pra gente foi realmente a manutenção, né? Porque apesar de ser uma Kombi que tinha muito potencial, ela estava abandonada. Então a gente teve que fazer a mecânica dela praticamente toda nova. O motor, graças a Deus, estava bom. E também a parte interna para atender tudo que a gente ia precisar. Tudo foi pensado, planejado para a gente conseguir viver na estrada. Entre todas essas adaptações na Kombi, eles também montaram aqui um sistema de abastecimento de água. São 3 reservatórios com capacidade para 100 litros. Aqui embaixo está o reservatório da pia, para eles terem água ali para prepararem os alimentos, o café, enfim. E na parte de trás da Kombi tem outros 2 reservatórios para o chuveiro. Então eles terão aí autonomia, inclusive, para tomar banho sem precisar parar em posto de combustíveis, em hotel ou outro lugar. Farão isso aqui mesmo. A gente tem uma barraca de banho, né? Essas que tu compra na internet, tu joga ela, se abre sozinha e aí esquenta a água num balde, na verdade na panela ali, joga junto dentro do balde com as barricas de água e tem uma bomba elétrica que você controla, consegue tomar um banho, bom banho com pressão, fica quentinho, fica tudo fechado, já sai dali, vai direto pra Kombi, troca de roupa e tá feito, assim. Consegue ter um conforto para dormir, para tomar um café, então assim, ela se tornou uma casa muito funcional, por mais que é pequenininha, são 3 metros quadrados, mas cabe nós dois, o cachorrinho, e dá para ser feliz, né? A gente já deixou a nossa casa, né? Então tudo que a gente tem tá aqui dentro. As nossas roupas, comida, nossa louça, tá tudo aqui. A nossa vida, a nossa casa tá dentro dessa Kombi. A viagem será compartilhada nas redes sociais. O Instagram é @DinaTrip. Dina é como foi batizada a Kombi, uma homenagem à mãe do Wellington, que se chamava Erondina. Ela tinha o sonho de conhecer o mar, mas faleceu ainda jovem, sem conseguir. Por isso, a viagem também será como um tributo à memória dela. A programação é ficar 1 ano fora. Eles vão contornar a costa em direção ao Nordeste e depois voltar pelo interior do país. Vai ser como um intercâmbio, onde o casal poderá vivenciar a riqueza cultural brasileira. A gente está em êxtase, na verdade, né? A gente fez uma viagem teste agora de 15 dias e a gente olhava um pro outro e falava, gente, eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Não parece que é a gente que está vivendo essa loucura, mas é muito feliz.
Dinheiro a gente corre atrás, emprego a gente arranja outro, isso nunca vai ser um problema, né? Agora, as memórias que a gente vai criar aqui, que a gente está criando, isso não tem preço. E com essa história divertida, a gente encerra o JS de hoje. Você confere mais informações aqui na telinha da RBA na segunda-feira, no Jornal Regional. Um bom final de semana para você.